Meu nome é Chloe Bennet e por 30 anos eu achei que a pior coisa que meu pai tinha feito era gritar. Eu estava errada. Eu tinha 12 anos na noite em que ele perdeu o controle. Estávamos na nossa cozinha minúscula, a TV murmurando ao fundo, quando ele apontou o dedo para mim e disse, claro como uma faca: "Você não é do nosso sangue, Chloe. Nem de perto." Minha mãe tentou encobrir, disse que ele só estava com raiva, que palavras não significam nada quando as pessoas estão chateadas, mas significavam sim. Passei anos fingindo que tinha ouvido errado, que era só uma frase cruel em uma infância bagunçada. Cresci, me mudei, construí uma vida tranquila e tentei enterrar aquela lembrança sob trabalho, contas e café. Então, um dia comum, uma funcionária do banco franziu a testa para a tela e disse: "Seu número de seguridade social pertence a uma criança que morreu há 30 anos." E, de repente, minha vida inteira se partiu. Nunca planejei passar a vida adulta questionando quem eu era. Mas olhando para trás agora, percebo que a primeira rachadura na minha identidade não aconteceu em um escritório do governo ou durante uma investigação. Começou no meu próprio quarto de infância. Eu tinha 12 anos quando meu pai disse aquelas palavras, mas o desconforto não acabou naquela noite. Ele cresceu de forma sutil, silenciosa, como uma sombra que me seguia de cômodo em cômodo. Depois do incidente na cozinha, meu pai, David Bennet, mal falou comigo por dias. E quando falava, era curto, distante, como se eu fosse uma vizinha. Ele mal me tolerava. "O jantar está na mesa. Apague as luzes quando terminar." "Isso não é da sua conta, Chloe." "Nunca, querida. Nunca, meu bem." Isso ele só dizia para meus irmãos. Para mim, era só Chloe. Como uma estranha morando sob o teto dele. Minha mãe, linda, tentava compensar demais. Colocava bilhetinhos no meu lanche dizendo: "Você é amada", ou "Tenha um bom dia." Mas mesmo naquela idade eu senti algo pesado por trás do sorriso dela, algo que ela tentava desesperadamente esconder. Comecei a perceber coisas que antes eu ignorava. Fotos de família em que eu parecia fora de lugar. Formulários da escola que minha mãe sempre preenchia sozinha, nunca deixando que eu visse a parte da certidão de nascimento. O fato de que, sempre que eu perguntava sobre o hospital onde nasci, ela hesitava por um milésimo de segundo antes de responder. E o mais estranho de tudo, meu aniversário nunca tinha fotos de bebê. Meus pais tinham álbuns cheios dos meus irmãos sorrindo em carrinhos de bebê, enrolados em cobertores, apagando a primeira velhinha. Mas o meu? Só uma única foto de quando eu tinha uns 3 anos. Nada antes disso. Quando perguntei sobre isso, Linda riu nervosa. "Ah, querida, os álbuns antigos foram arruinados com um vazamento no porão. Perdemos tantas fotos preciosas." Mas seus olhos desviaram para o papai. E meu pai não olhou de volta. Quando eu tinha 17 anos, a distância entre nós era impossível de ignorar. Meus irmãos viajavam nas férias com eles. Eu ficava para trás com a tia Raquel. Quando eles compraram um carro novo, deixaram orgulhosos meu irmão e minha irmã tirarem fotos com ele. Eu, nem sequer podia sentar no banco do passageiro. E mesmo que ninguém dissesse isso em voz alta, eu sentia no fundo dos ossos. Eu não pertencia àquele lugar. Ainda assim, empurrei esse sentimento para longe. Terminei o ensino médio, me mudei para Seattle para fazer faculdade e reduzi ao mínimo minhas visitas para casa. Quanto menos tempo eu passava sob o olhar frio do meu pai, mais fácil era fingir que tudo estava normal. Por um tempo, a vida parecia estável, previsível. Minha. Até o dia em que tudo desabou. Não por causa de uma briga, uma confissão ou um confronto dramático, mas porque minha agente de empréstimo levantou a sobrancelha para a tela e fez a única pergunta que destruiu todas as mentiras sobre as quais eu tinha construído minha vida. "Chloe, você tem certeza de que este é o seu número de seguridade social?" O dia em que minha vida se rompeu começou normal até demais. Eu tinha um café em uma mão, meus documentos de empréstimo organizados na outra, e uma esperança teimosa e brilhante de que talvez eu finalmente conseguisse pagar um apartamentinho só meu. Nada sofisticado, apenas um lugar com luz natural e silêncio, onde não existissem memórias da voz do meu pai. O banco estava movimentado naquela manhã, telefones tocando, impressoras funcionando sem parar, clientes suspirando sobre formulários. Sentei-me de frente para Megan,
uma agente de crédito de olhos gentis e óculos vermelhos. Ela digitava rápido, cantarolando baixinho. Então, ela parou. Os dedos ficaram suspensos acima do teclado. Ela franziu a testa. Digitou de novo, mais devagar. Mexi na cadeira. Há algum problema? Ela engoliu em seco. Deixe-me tentar mais uma coisa. Clique, clique, clique. Então ela me olhou com uma suavidade que fez meu estômago revirar. Chloe, o sistema não consegue encontrar seu histórico de crédito. Eu ri, nervosa. Isso é impossível. Eu faço minha declaração de imposto há anos. Pago contas. Tenho um emprego. Eu sei, disse ela suavemente. Por isso conferi várias vezes. O problema não é o seu crédito. É o seu número de seguridade social. A sala de repente pareceu pequena demais. O que você quer dizer? Ela virou a tela um pouco, como se ver com os meus próprios olhos tornasse a notícia menos devastadora. Esse número, ele está registrado para uma criança que morreu há 29 anos. Eu parei de respirar. Megan continuou falando, mas a voz dela parecia distante, abafada pelo sangue pulsando nos meus ouvidos. Pode ser um erro administrativo, ou roubo de identidade. Mas é sério. Você precisa ir ao escritório da Previdência Social o mais rápido possível. Uma criança morta, meu número, minha vida construída em algo que nem existia. Forcei um sussurro. Você está dizendo que toda a minha identidade está errada? Ela estendeu a mão sobre a mesa, sem tocar na minha, mas quase como se quisesse me confortar, mas não soubesse se devia. Estou dizendo que você precisa verificar isso imediatamente. O escritório da Previdência Social era frio e iluminado por lâmpadas fluorescentes clínico de um jeito que arrepia a pele. Depois de explicar o problema ao atendente, ele digitou meu número, piscou 2 vezes e depois se levantou dizendo que precisava consultar alguém. Minutos se passaram. Então um homem mais velho, com um crachá, pediu que eu acompanhasse até uma sala particular. A voz dele era firme, mas os olhos não. Senhorita Bennett, esse número de seguridade social pertence a uma criança que morreu em 1994. Essa criança se chamava Emily Clark. Emily Clark. O nome não despertou nada, nenhuma lembrança, nada. Ele continuou, não existe nenhum registro de nascimento para uma Chloe Bennett com sua data de nascimento. Tecnicamente, você não existe no nosso sistema. Minha garganta apertou. Isso não é possível. Eu fui à escola. Tive consultas médicas. Ele assentiu com simpatia. Isso significa que alguém usou esse número para criar uma identidade para você muitos anos atrás. Eu cobri a boca para segurar o soluço que queria escapar. E somos obrigados, ele acrescentou devagar, a alertar as autoridades federais quando uma possível fraude de identidade envolve uma criança desaparecida. Então, uma batida na porta. 2 homens de terno escuro, distintivos reluzindo. Senhorita Bennett, somos do FBI. Precisamos que venha conosco. Meu mundo inteiro inclinou, desabando sob meus pés. E naquele momento, uma verdade se tornou impossível de negar, seja qual fosse a vida que eu pensava estar vivendo, ela não era minha. A viagem até o escritório do FBI parecia um sonho do qual eu não conseguia acordar. Eu sentei no banco de trás de um SUV preto, as mãos entrelaçadas tão forte que meus nós dos dedos ficaram brancos. Os agentes, Collins e Rivera, não eram rudes, mas eram calmos demais. Calmos demais para notícias que estavam destruindo toda a minha identidade. Não estamos te prendendo, disse Collins, percebendo o pânico no meu rosto. Isto é um protocolo de proteção. Precisamos descobrir o que aconteceu com você. Protocolo de proteção. As palavras soavam como um band-aid em um ferimento de bala. Dentro da sala de interrogatório, um espaço pequeno e estéril com uma mesa de metal, os agentes começaram as perguntas. Você tem sua certidão de nascimento original? Não. Lembra de algum registro hospitalar da infância? Não. Alguém já insinuou que você foi adotada? Não, exceto. Hesitei. Rivera se inclinou para a frente. Exceto o quê, Chloe? Engoli seco.
Exceto que meu pai uma vez disse que eu não era do sangue deles, mas achei que ele só estava com raiva. Os dois agentes trocaram um olhar. Não foi um bom olhar. Senhorita Bennet, disse Collins baixinho, precisamos lhe mostrar algo. Ele puxou uma pasta fina. Dentro havia uma foto escaneada, desbotada, de uma bebê, olhos grandes escuros, uma pequena marca de nascença perto da clavícula direita, enrolada em um cobertor amarelo pastel. Você reconhece essa criança? Eu não reconheci. E, ainda assim, meu peito apertou dolorosamente. Rivera apontou para a marca de nascença. Você tem algo assim? Minha voz falhou. Eu tenho. No mesmo lugar. Eles assentiram devagar. Esta, disse Collins, batendo levemente na foto, é Emily Grace Clark. Raptada de um parquinho público em Portland, em 1994. Ela tinha 1 ano. Fiquei olhando a foto, o ar ao meu redor ficando fino e afiado. Ela sou eu. As palavras mal saíram. Rivera respirou fundo. Legalmente, muito provavelmente. Ainda precisamos da confirmação de DNA, mas os dados preliminares batem. Seu SSN, sua idade, a marca de nascença, a falta de registros. Afastei-me da mesa, minhas pernas tremendo. Não. Isso é loucura. Meus pais, David e Linda, eles me criaram. Eles me alimentaram, cuidaram de mim. Collins não levantou a voz. Ele não precisava dizer mais nada. Chloe, pessoas que sequestram crianças muitas vezes as criam. Às vezes com cuidado, às vezes não. Isso não torna certo. A sala começou a girar. Eu segurei a borda da mesa para não cair. Então, o que acontece agora? Sussurrei. Rivera deslizou um formulário na minha direção. Vamos coletar suas digitais e o DNA. Se confirmarmos que você é Emily, entraremos em contato com sua família biológica. Minha voz praticamente inexistente falhou. E quanto aos Bennet? Collins entrelaçou as mãos. Vamos falar com eles. Dependendo da época e das circunstâncias, pode variar entre adoção ilegal e sequestro completo. Até confirmarmos os detalhes, não podemos classificar. Sequestro. A palavra me cortou como gelo. Eles coletaram minhas digitais, meu DNA, fotografaram minha marca de nascença. Cada etapa parecia arrancar um pedaço da minha pele. Quando os agentes me deixaram sozinha para assimilar, eu olhei novamente para a foto do bebê sobre a mesa. A garotinha da imagem parecia encarar direto para mim, como se implorasse: descubra o que aconteceu conosco. Não desvie mais o olhar. Não agora. Pela primeira vez na vida, um pensamento aterrorizante criou raízes. E se as pessoas que me criaram nunca tivessem sido meus pais? O FBI reteve meu celular para verificação. Então, por 3 dias, tudo o que pude fazer foi esperar. Esperar, pensar, repassar cada memória da minha infância, procurando sinais que eu havia ignorado. Mal dormi, mal comi. Quando a ligação finalmente veio, era do agente Rivera. Chloe, você pode vir ao escritório? Temos os resultados. Aquela frase congelou meu peito. Na mesma sala pequena de antes, Collins e Rivera sentaram de um lado da mesa. Um envelope lacrado estava entre nós. Rivera o empurrou na minha direção. Chloe, o teste de DNA chegou. Eu não consegui abrir. Minhas mãos tremiam demais, então Collins fez isso por mim. Ele puxou a folha impressa, leu rapidamente e soltou o ar devagar antes de me encarar. Seu DNA é 99,8% compatível com Michael e Hannah Clark. A sala ficou em silêncio. Eu nem respirava. Rivera continuou, cuidadosamente, como se cada sílaba pudesse me quebrar. Você é Emily Clark. Você é a criança desaparecida do caso Amber Alert de 1994. Minha garganta apertou tanto que doeu. Então eu fui sequestrada. Os agentes trocaram um olhar triste, mas firme. Não podemos classificar oficialmente até terminarmos de entrevistar David e Linda Bennet, disse Rivera. Mas as evidências indicam fortemente que você foi levada, não adotada legalmente. Meus olhos arderam.
E a minha família biológica? Eles estão vivos? Collins assentiu. Vivos. E nunca pararam de procurar por você. Meu peito travou. Nunca pararam, por 30 anos? Ele continuou. Os Clark são bem conhecidos em Portland. Possuíam vários hospitais privados e depois se dedicaram à filantropia. Eles mantiveram seu caso aberto de forma privada muito depois de a polícia desistir. Senti-me tonta. E, eles querem me ver. 2 dias depois, eu estava novamente sentada no banco de trás de outro veículo do governo. Mas desta vez, meu peito não estava tomado apenas pelo medo, e sim por uma mistura frágil de esperança e apreensão. A propriedade dos Clark ficava no fim de uma estrada ladeada por árvores, não uma mansão exagerada, ostentando ouro, mas um lugar elegante, acolhedor, vivido, que parecia carregar memórias, e espaço para mais. O agente Rivera ficou ao meu lado na porta da frente. Quando você estiver pronta. Eu não estava, mas mesmo assim assenti. A porta se abriu antes que eu pudesse bater. Uma mulher apareceu um pouco mais velha que minha mãe, cabelo macio caindo em cachos nas pontas, olhos brilhantes, porém trêmulos. Atrás dela, um homem alto de traços gentis segurava a moldura da porta como se precisasse dela para permanecer de pé. A voz da mulher foi a primeira a quebrar. Emily. Essa única palavra, Emily, atingiu meu peito como uma onda gigante. Eu não me lembrava dela, mas ela se lembrava de mim. Eu sou a Chloe, sussurrei. Ou Emily. Eu não sei mais quem eu sou. A mulher Hannah levou a mão à boca, lágrimas escorrendo imediatamente. O homem, Michael, piscava repetidamente, tentando me enxergar através de suas próprias lágrimas. Hannah então deu um passo à frente e tocou meu rosto com uma delicadeza que eu jamais tinha vivido. É você. É realmente você, meu bebê. A voz de Michael falhou. Nós procuramos por você todos os dias, todos os anos. Achamos. Deus, achamos que tínhamos perdido você para sempre. Eu não consegui falar. Não consegui me mover. Apenas deixei que me envolvessem nos braços deles. Me permiti afundar em um calor que eu não sabia que estava faminta para sentir. Por um instante, todos os anos de confusão de me sentir deslocada, indesejada, errada desmoronaram diante dessa verdade esmagadora: eu não tinha sido abandonada. Eu tinha sido levada. E tinha sido amada o tempo inteiro. Mas quando me agarrei aos Clarks na porta da casa deles, outra verdade se insinuou friamente na minha mente: se eles eram minha família de verdade, então quem exatamente eram os Bennett? Encontrar os Clark deveria ter me trazido paz, mas em vez disso deixou uma pergunta pesada pairando sobre cada respiração: se eles eram meus pais reais, o que isso fazia de David e Linda? Eu precisava de respostas mesmo que não estivesse pronta para ouvi-las. O FBI marcou a entrevista com os Bennett para a semana seguinte. Perguntaram se eu queria assistir atrás do espelho unidirecional. Eu recusei. Quero enfrentar eles. Eu mereço isso. O agente Collins hesitou, dizendo que poderia ser emocional, até traumático. Eu ri sem humor, a minha existência inteira é traumática agora. Ele não insistiu depois disso. No momento em que entrei na sala de entrevistas, Linda arfou. Chloe, querida, você está bem? Estávamos tão preocupados. Ela tentou me tocar, mas eu dei um passo para trás. Sua mão congelou no ar. David estava sentado rígido, braços cruzados, mandíbula travada. Sem surpresa, sem culpa, apenas irritação, como se tudo aquilo fosse um incômodo para ele. Sentei-me diante deles, com as mãos tremendo e a respiração descontrolada. Me digam a verdade, pedi baixinho. Eu sou sua filha? Linda desabou em lágrimas imediatamente. David nem piscou. Eu te criei, disse ele com frieza. Isso responde sua pergunta? Não. Minha voz falhou. Não responde. Ele suspirou como um homem sendo forçado a uma conversa que nunca quis ter. Você não deveria saber. Meu peito se apertou. Então, eu fui adotada? Adotada? David zombou. Isso teria exigido documentos que nós não tínhamos. Linda começou a chorar ainda mais forte. David, por favor, pare. Não,
Ele retrucou. Ela quer a verdade. Então ela vai tê-la. Ele se inclinou para a frente, os olhos frios de um jeito que fez minha pele arrepiar. Encontramos você em um parque, sozinha, chorando. Tentamos achar seus pais. Ninguém apareceu. Essa não é a história completa, disse o agente Collins calmamente, no canto da sala. David o ignorou. Levamos você para casa. A Linda sempre quis outra criança. Pareceu destino. Linda cobriu o rosto. Eu não sabia, Chloe. Eu juro. Eu pensei que alguém tinha te abandonado. Eu não queria te mandar para o sistema. Eu queria te manter segura. Segura. Essa palavra quase me destruiu. Então por quê? Sussurrei, tremendo. Por que vocês me tratavam diferente? Por que disse que eu não era seu sangue? Por que esconderam tudo isso de mim? Linda soluçava. David continuava imóvel. O agente Rivera avançou um passo. Senhor Bennett, provas colocam você no mesmo parque onde a criança da família Clark desapareceu. E, com base no seu histórico de trabalho, suspeitamos que você fazia parte de um grupo que movimentava crianças sem documentação. A cabeça de Linda se levantou na hora, horrorizada. David, por favor, me diga que isso não é verdade. Diga que você não. Ele bateu as palmas das mãos na mesa. Não violentamente, mas o suficiente para silenciá-la. Eu fiz o que precisava fazer pela minha família. Meus olhos arderam. Roubar o filho de outra pessoa é fazer o que precisava ser feito? Ele não respondeu porque não havia resposta. A verdade estava ali, crua e horrível, pairando entre nós. O colapso de Linda foi instantâneo e devastador. Eu te amei, Chloe. Eu juro que amei. Me desculpa, Deus, me desculpa tanto, eu não sabia da verdade. Eu não sabia. Ela estendeu a mão de novo. Desta vez, eu não recuei. Deixei que ela tocasse minha mão. Seus dedos tremiam contra minha pele porque, pela primeira vez, percebi que ela não era a vilã da minha história. Ela era outra vítima. Assim como eu. Quando os agentes os levaram Linda chorando, David com o rosto de pedra, eu não senti triunfo. Nem justiça. Só luto. Luto pela menina que deveria ter crescido em segurança. Pela mãe que perdeu a própria filha. E pela mulher que, sem saber, criou uma criança roubada. Ao sair do prédio do FBI, o ar frio encheu meus pulmões. Eu sussurrei para ninguém. Eu não era indesejada. Eu fui roubada. Mas mesmo quando essa verdade finalmente se assentou, outra tempestade já me esperava. E seu nome era Ethan Clark. Se o reencontro com meus pais biológicos foi como entrar na luz do sol, conhecer meu irmão, Ethan, foi como caminhar direto para uma tempestade. Desde o momento em que pisei na casa dos Clark, ele me evitou. No jantar. Durante conversas. No corredor, desviava o caminho como se eu carregasse algo contagioso. No começo, eu tentei justificar. Ele está sobrecarregado. Ele não cresceu comigo. Ele precisa de tempo. Mas com o passar dos dias, a distância dele se transformou em algo claramente hostil. Uma noite, durante o jantar em família, a tensão finalmente estourou. Michael havia preparado o frango assado. Hannah sorria para mim como se tentasse compensar 30 anos perdidos. Eu me esforçava para me encaixar, rir das histórias, perguntar sobre as tradições, compartilhar partes da minha vida. Por um momento, quase pareceu normal. Então Ethan bufou. Então, Chloe. Disse ele, espetando um pedaço de frango com força desnecessária. O que você pretende fazer agora? Mudar para cá? Retomar seu lugar na família? Simplesmente entrar na vida que perdeu? A sala ficou em silêncio. Meu garfo parou no ar. Eu não estou aqui para tirar nada de ninguém, respondi baixinho. Ele riu. Um riso seco, sem humor. Ah, claro. Aparece magicamente depois de 30 anos, recebe toda a atenção e espera que tudo continue igual. Ethan alertou Hannah. Mas ele não parou. Você nem lembra da gente. Não cresceu com a gente.
Você é praticamente uma estranha. Por que eu deveria, de repente, fingir que você é minha irmã? As palavras entraram em mim como vento gelado. Engoli em seco, tentando manter a voz firme. Eu não estou pedindo para você fingir. Só estou tentando descobrir onde eu pertenço. Não é aqui, ele murmurou. Essa frase, baixa mas afiada como lâmina, me abalou mais do que qualquer coisa que David Bennett já tivesse dito. Mais tarde naquela noite, encontrei Ethan sozinho no quintal, jogando pedrinhas no pequeno lago. Me aproximei com cautela. Podemos conversar? Ele não olhou para mim. Nada para conversar. Ethan, eu entendo que isso é difícil. Para mim também é. Mas eu não sou sua inimiga. Silêncio. Eu pensei que você talvez quisesse me conhecer, falei, a voz trêmula. Mas se não quiser, tudo bem. Eu só esperava que. Ele me interrompeu, amargo. Esperava que a gente se abraçasse, chorasse e magicamente virasse uma família perfeita? Isso não é a vida real, Chloe. Meu peito apertou. Ele disse meu nome como se tivesse gosto de veneno. O que eu fiz para você me odiar? Isso finalmente fez ele me encarar. Os olhos dele não estavam cheios de raiva. Estavam cheios de medo. Nada, ele admitiu. Você não fez nada. Esse é o problema. Eu franzi a testa. Não entendo. Ele fechou a mandíbula, como se lutasse com algo dentro dele. Por 30 anos eu fui o único filho deles. O mundo deles. A herança deles. Eu passei minha vida inteira tentando preencher um buraco que eu nem sabia que existia. A voz dele vacilou. Minha infância inteira, eles estavam de luto por você. E eu não sabia. Eu achava que eu não era suficiente. Achava que eu era o motivo da tristeza deles. Meu coração afundou. Todo esse tempo, eu tinha medo de não pertencer. Mas Ethan? Ele tinha medo de ser substituído. Eu nunca quis tirar nada de você, sussurrei. Ele limpou os olhos rápido, fingindo que não. Eu sei. Mas saber não muda como isso parece. No dia seguinte, a mídia vazou informações sobre a reabertura do caso do Alerta Amber. As manchetes inundaram as notícias. Criança roubada é encontrada após 30 anos. A herdeira perdida da família Clark havia retornado. Meu rosto, o nome deles, nossa história, tudo se tornou público. E enquanto meus pais fecharam as portas, afastaram a imprensa e pediram privacidade, Ethan explodiu. Ele entrou na sala furioso, brandindo o celular. Ótimo! Agora o mundo inteiro acha que você é a filha milagrosa, e eu sou o sobrando substituto conveniente. Isso não é verdade, implorei. Você vai receber tudo agora, não vai? A herança, a empresa, a atenção deles, o amor deles. Eu não quero nada disso. Não importa, ele sibilou. É o que está acontecendo. Senti algo rachar dentro do meu peito. Não de raiva, mas de tristeza. Eu não estou tomando seu lugar, Ethan. Ele me encarou, quebrado, trêmulo. Você já tomou. Naquela noite, chorei mais do que tinha chorado desde que descobri a verdade. Não porque Ethan me odiava, mas porque finalmente entendi o que o meu retorno havia custado a ele. Ainda assim, algo dentro de mim sussurrava que nossa história estava longe de acabar. E o próximo choque, aquele que partiria ainda mais a nossa frágil família, já estava a caminho. E atingiria Ethan mais forte do que a mim. Eu pensei que o pior já tinha passado, o FBI, os Bennett, o reencontro, a hostilidade de Ethan. Mas nada se comparava à tempestade que estava prestes a chegar. Tudo começou com um e-mail estranho. Sem assunto, sem nome de remetente, apenas uma sequência aleatória de letras. Normalmente, eu ignoraria algo assim, mas algo nele fez meu estômago se apertar. Contra meu bom senso, abri. Havia apenas uma frase. Seu irmão não está com raiva de você. Ele está escondendo a verdade. Meu coração disparou. Antes que eu pudesse reagir, outra mensagem surgiu. Olhe de perto. O medo dele não tem nada a ver com você. Anexado estava um único arquivo PDF.
Eu hesitei por apenas um segundo antes de abri-lo. Era um relatório médico. Paciente, Ethan Clark. Observações sobre risco de falência renal. Exames indicando inconsistências na ligação familiar. Uma anotação escrita à mão pelo médico. Relação sanguínea com os pais, questionável. Recomenda-se testes genéticos adicionais. Minha visão ficou turva. Não, não, isso não pode ser real, sussurrei para mim mesma. Ethan, não biologicamente relacionado? Se isso fosse verdade, então todos os seus medos, todas as acusações, toda a dor, tudo estava construído em um mal-entendido que ele nunca conseguiu decifrar. Com as mãos tremendo, peguei meu casaco. Eu precisava de respostas. Agora. Encontrei Ethan na garagem, sentado no chão frio ao lado do carro, a cabeça enterrada nas mãos. Quando entrei, ele levantou o olhar. Seus olhos estavam vermelhos não de raiva, mas de exaustão. Antes que ele dissesse qualquer coisa, ergui meu celular. Eu recebi isso. Não sei de quem, mas é verdade? O rosto dele ficou completamente imóvel. Por um momento, juro que ele parou de respirar. Ele sussurrou: Onde? Onde você conseguiu isso? Não importa, respondi, com a voz trêmula. Ethan, fala comigo. Isso é real? Ele encarou o laudo médico na tela do meu celular como se fosse uma arma carregada. Então algo dentro dele simplesmente cedeu. É real, disse quase num sopro. A garagem pareceu diminuir, o ar ficou mais pesado enquanto a verdade se instalava entre nós. Há quanto tempo você sabe? 3 meses, respondeu sem me olhar. Antes de você voltar. E você não contou para a mamãe e o papai? Ele balançou a cabeça com força. Claro que não. Eles já perderam uma filha. Eu não podia ser outro golpe. Minha garganta apertou. Ethan, esse peso não é só seu. Ele riu, amargo. Talvez não, mas eu carreguei mesmo assim. Passou a manga nos olhos, tentando recuperar algum controle. Quer a verdade inteira? Aqui vai. Sempre senti que não pertencia totalmente. Sempre me perguntei por que eu não era o suficiente. Porque, às vezes, nossos pais pareciam tristes quando achavam que eu não estava olhando. Sua voz falhou. E então descobri que eu não era filho deles. Não de sangue. Eles me adotaram quando acharam que você tinha ido para sempre. Suas mãos tremiam enquanto continuava. Quando você voltou, Chloe, não foi só um choque. Foi a confirmação de todos os meus medos. Que eu era temporário. Substituível. Senti meu coração se partir. Eu nunca quis te substituir, sussurrei. Ele assentiu, mas as lágrimas caíram mesmo assim. Eu sei, mas eu não sabia como deixar de ter medo. O silêncio entre nós era cru, doloroso, pesado. Então ele disse algo que eu jamais esperaria. Sabe qual é a parte que realmente me destrói? Minha voz mal saiu. Qual? Quando eu vi você entrar pela porta, uma parte pequena, traiçoeira, ficou aliviada. Porque pensei, talvez agora eles não precisem mais fingir que me amam tanto. Meu peito doeu enquanto eu me aproximava lentamente. Ethan, olha para mim. Ele levantou os olhos, hesitante. Você nunca foi substituto, falei firme. Nem para eles, nem para mim. Família não é feita só de DNA. É feita de escolha, de amor. As palavras pairaram entre nós, frágeis, mas cheias de esperança. Ele abaixou o olhar, a voz tremendo. Eu não sabia como dividir eles. Eu já mal sabia como ser suficiente sozinho. Então veio a verdade que eu nunca esperaria ouvir. Eu não estava com raiva de você, Chloe. Eu estava com raiva de mim mesmo, por ter medo de você tomar o meu lugar. Apertei sua mão. Ele não recuou desta vez. Mais tarde naquela noite, nós 4 sentamos juntos na sala dos Clark, Michael, Hannah, Ethan e eu. O ar estava carregado de medo, mas também de possibilidade. Michael segurou a mão de Ethan e a minha. Não me importa o que diz o sangue, sussurrou. Vocês 2 são meus filhos. Nada muda isso.
Hannah assentiu, lágrimas brilhando nos olhos. Família é tão escolhida quanto nascida. E escolhemos vocês dois. Ethan se inclinou contra ela, os ombros tremendo. Apertei ainda mais sua mão. Naquele momento, pela primeira vez desde que tudo começou, senti algo se acalmar dentro de mim. Não medo. Não confusão. Mas a frágil e inegável semente de pertencimento. Ainda assim, justo quando a paz finalmente nos encontrava, uma nova batida soou na porta da casa dos Clark. Uma revelação que viraria tudo de cabeça para baixo novamente e levaria a história ao seu acerto de contas final e inevitável. A batida na porta não parecia urgente. Era suave, quase hesitante. Mas, por alguma razão, todos na sala congelaram como se o mundo tivesse prendido a respiração no meio do caminho. Michael enxugou os olhos. Hannah endireitou a postura. A mão de Ethan apertou a minha. Outra batida. Eu me levantei primeiro. Quando abri a porta, meu coração subiu à garganta. Era Linda Bennet. Os olhos inchados, o cabelo desalinhado, o casaco jogado às pressas. Ela não parecia dramática nem desesperada, apenas dolorosamente humana. Chloe, ela murmurou. Ou devo te chamar de Emily agora? Minha respiração tremeu. Por que você está aqui? Atrás de mim, Michael e Hannah apareceram, e por um momento, 3 pais ficaram frente a frente. Passado contra presente, amor contra perda. Linda segurava um pequeno cobertor infantil gasto contra o peito, o mesmo cobertor amarelo pastel da foto que o FBI me mostrou. Minhas pernas enfraqueceram. Você guardou isso? Sussurrei. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu guardei tudo. Cada lembrança, cada foto que conseguimos tirar depois que te encontramos. E sim, agora eu sei que eu não te encontrei. Sei o que o David fez. Sei que deveria ter feito mais perguntas. Eu deveria ter te protegido melhor. Ela olhou para Hannah e Michael, os olhos cheios de vergonha. Eu não a tirei de vocês, mas falei com ela do mesmo jeito. Por um longo momento, ninguém falou. Então Hannah, minha mãe biológica, deu um passo à frente, e, em vez de raiva, disse simplesmente, obrigada por tê-la amado quando nós não podíamos. Linda cobriu o rosto e chorou. Meus olhos arderam de novo, porque aquela frase uniu todos os pedaços quebrados da minha vida: a dor, a perda, os anos de confusão, e esse amor estranho e complicado de 2 famílias se chocando. Sentamos juntas na sala de estar, eu entre as 2 mães que me moldaram de maneiras que nenhuma delas conseguia entender completamente. Eu não quero atrapalhar, Linda disse baixinho. Eu só precisava devolver isso. Ela colocou o pequeno cobertor amarelo no meu colo. Eu te enrolei nisso na noite em que David te trouxe para casa. Você chorava, tão pequena, tão fria. Eu te segurei por horas. Mesmo depois que descobri a verdade, eu não consegui me desfazer dele. Seus ombros tremiam. Eu sei que não fui sua mãe de verdade. Mas, por um tempo, eu tentei ser. Eu estendi a mão e segurei a dela, que tremia. Você nunca foi um monstro, eu disse. Você foi a única coisa gentil que eu lembro daquela casa. As lágrimas dela aumentaram. Os olhos de Hannah suavizaram. O ar entre nós 3 parecia carregar não só tristeza, mas também perdão. Quando Linda foi embora, Michael se virou para mim. Tem mais uma coisa, ele disse. E do jeito que ele falou, meu estômago se revirou. Hannah trouxe uma pequena caixa de madeira e a colocou sobre a mesa de centro. Dentro havia uma pilha de cartas, centenas, talvez milhares, todas endereçadas a um nome que eu jamais tinha ouvido usado para mim. Emily Grace Clark. Estas são as cartas que escrevemos todos os anos no seu aniversário, sussurrou Hannah. Continuamos escrevendo mesmo quando a esperança parecia impossível. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava a que estava no topo. Feliz 7º aniversário, Emily. Hoje plantamos um arbusto de lilás para você. Ele já está bem alto agora. Espero que, onde quer que você esteja, você se sinta amada. As lágrimas embaçaram a tinta na página. Ethan se aproximou. Aquela árvore ainda está no quintal, ele murmurou. Se você quiser, podemos vê-la amanhã. Só a ideia já quase me destruiu.
Mais tarde naquela noite, depois que todos foram dormir, eu saí sozinha. O jardim dos Clark estava silencioso. Luzes suaves iluminavam o caminho. Uma brisa balançava as folhas do alto arbusto de lilás. Meu arbusto de lilás. Toquei o tronco áspero, firme, vivo, um sobrevivente de 30 invernos, assim como eu. Passos soaram atrás de mim. Ethan estava ali, mãos nos bolsos. Eu sei que tudo está complicado, ele disse, olhando para baixo. Eu sei que não facilitei as coisas. Você estava machucado, respondi com suavidade. Eu entendo agora. Ele soltou o ar de maneira trêmula. Eu não sei como ser um bom irmão, mas quero tentar. Dei um passo à frente e o abracei. Você já começou, sussurrei. Ele me segurou com força, como alguém com medo de ser deixado para trás novamente. Nas semanas que se seguiram, David Bennett foi julgado por custódia ilegal e ligações com tráfico. Linda entrou em terapia e cooperou totalmente, finalmente livre do homem que controlou sua vida. O FBI encerrou meu caso de criança desaparecida com a declaração oficial: Emily Clark encontrada viva após 30 anos. Eu recuperei legalmente meus 2 nomes. Chloe Bennett Clark. E, pouco a pouco, com cuidado, construí uma relação com ambos os lados do meu passado. Eu não perdi uma família, ganhei 2. Uma quebrada, outra em cura, ambas reais à sua maneira imperfeita. Em uma manhã tranquila de sábado, Ethan e eu ficamos juntos sob o arbusto de lilás. Ele encostou o ombro no meu. Sabe, 30 anos depois, não, disse-ele com um meio sorriso. Estou feliz que você voltou para casa. Eu sorri de volta. Estou feliz que encontrei um lar. Não roubada. Não perdida. Encontrada, enfim.